meu nome é Estela, tenho 58 anos e naquela manhã de sábado eu estava na cozinha preparando o café, como sempre fazia há 30 anos, quando Otávio dobrou o jornal e me olhou de um jeito que nunca havia visto antes. Suas mãos tremeram levemente ao colocar a xícara sobre a mesa e algo no seu olhar me fez sentir um frio na barriga, que não conseguia explicar. Estela, lhe disse, a voz mais séria que o normal. Preciso que você venha comigo até a Ponte Velha hoje à tarde. Timosky, conversar sobre nosso futuro. Comente se você já passou por alguma situação assim e me fale de onde você está assistindo minha história. Não se esqueça de me seguir para me ajudar. Voltando à nossa história, parei de mexer o açúcar no meu café, sentindo meu coração. Em todos esses anos de casamento, Otávio nunca havia me convidado para ir a lugar algum só para conversar, e muito menos para a Ponte Velha de Itabira, onde os jovens namorados costumavam se encontrar. Ele sempre foi um homem direto, prático, que resolvia as coisas em casa mesmo, né? Na mesa da cozinha, entre um noticiário e outro. Que tipo de conversa, Otávio? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas ele já estava se levantando, ajeitando a camisa xadrez que eu mesma havia passado na véspera. Você vai entender quando chegarmos lá. Foi tudo o que disse antes de sair para o quintal, deixando-me sozinha com uma sensação estranha no peito. Passei o resto da manhã tentando imaginar o que poderia ser tão importante assim, repassando mentalmente se havia feito algo errado, se nossa filha Isadora tinha algum problema que eu não sabia. Se as contas estavam em dia, nada fazia sentido. E quanto mais eu pensava, mais nervosa ficava. Quando chegou a hora de sairmos, Otávio estava diferente. Havia feito a barba, passado um perfume que eu não via há anos, e até trocado a camisa por uma mais nova. Esta mulher, elegante para uma conversa na ponte, comentei, tentando arrancar um sorriso dele. Mas ele apenas murmurou algo sobre ocasiões especiais e seguiu em direção ao carro. Durante todo o trajeto, ficou em silêncio, olhando fixamente para a estrada, com as mãos apertadas no volante de um jeito que me deixou ainda mais inquieta. A Ponte Velha ficava a uns 15 minutos de casa, no final de uma estradinha de terra que cortava um pedaço de mata. Era um lugar bonito, com o rio correndo forte embaixo da estrutura de madeira, mas também isolado demais para o meu gosto. Quando descemos do carro, o barulho da água batendo nas pedras era o único som que se ouvia, além do vento balançando as folhas das árvores ao redor. Otávio caminhou até o meio da ponte e se apoiou no corrimão, contemplando a correnteza como se procurasse coragem para falar. 30 anos, Estela, ele começou, sem me olhar. 30 anos que estamos juntos. E eu venho pensando muito sobre nossa vida, sobre o que ainda temos pela frente. Aproximei-me devagar, sentindo que cada palavra tinha um peso diferente, uma seriedade que me assustava. Isadora já está casada, construindo a própria família. Ela não precisa mais de nós, não precisa mais de você cuidando dela como se fosse uma criança. Algo na forma como ele disse de você me fez tremer. Otávio, do que você está falando? Nossa filha sempre vai precisar de nós, independente da idade que tenha. Tentei tocar seu braço, mas ele se afastou, continuando a fitar o rio, como se as palavras estivessem escritas na correnteza. Não, Estela, ela não precisa. E eu também não preciso mais. Disso tudo. Disso tudo o quê? Perguntei, minha voz saindo mais alta que eu pretendia. Foi então que ele se virou para mim, e o que vi em seus olhos me gelou até os ossos. Não havia mais o homem que eu conhecia, o pai da minha filha, o companheiro de 3 décadas. Havia um estranho com o rosto do meu marido, olhando para mim como se eu fosse um problema a ser resolvido. Você está envelhecendo mal, Estela. Honra para a Volca. Honra como esta. Não cuida mais de si mesma. Não sei o rufa. Não tem mais nada interessante para oferecer. Eu mereço mais que isso. Mereço uma nova chance de ser feliz. Cada palavra era como um tapa na minha cara, e eu me segurei no corrimão da ponte para não cair. Otávio, como você pode falar isso? Eu dediquei minha vida inteira a você, a nossa família, cuidei de você quando estava doente, trabalhei fora para ajudar nas despesas, criei nossa filha, e agora já fez sua parte. El me cortou, a voz fria como gelo. Agora quero viver o que me resta de vida
sem ter que carregar esse peso. Peso. Ele me chamou de peso. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto, mas não de tristeza, menos era de raiva, do Indinaka, de não conseguir acreditar no que estava ouvindo. Então, é isso? Você me trouxe até aqui para me dispensar, como se eu fosse uma empregada velha? Otávio deu alguns passos em minha direção, e pela primeira vez em 30 anos, senti medo dele. Havia algo diferente em seus olhos, algo que nunca tinha visto antes. Eu quero o divórcio, Stella. Quero que você saia de casa, pegue suas coisas e vá viver sua vida longe de mim. Não vou mais sustentar uma mulher que não me serve para nada. Foi quando tentei alcançar sua mão, numa última tentativa de faz-clou, lembrar de quem éramos, de tudo que construímos juntos. Otávio, pelo amor de Deus, pensa no que você está dizendo. Somos uma família, temos uma história, mas ele não deixou que eu terminasse. Com uma força que eu não sabia que ele tinha, me empurrou com as duas mãos, tão violentamente, que perdi o equilíbrio. O mundo girou ao meu redor quando caí da ponte. A água estava gelada, mas gelada que qualquer coisa que eu já havia sentido na vida, e a correnteza me arrastou, antes mesmo que eu pudesse tentar gritar. Não sei nadar, nunca aprende, e naquele momento entendi que ia morrer ali, naquela água escura e violenta. A última coisa que ouvi, antes de tudo ficar preto, foi a voz de Otávio gritando lá em cima: agora, estou livre. Mas eu não morri. 3 dias depois, acordei numa cama estranha, numa casa que não conhecia, com um homem de cabelos brancos, me oferecendo uma xícara de chá. Calma, senhora, ele disse com voz gentil. A senhora está segura agora. Meu nome é Benedito, sou pescador. E foi eu quem a encontrou na margem do rio. As palavras dele pareciam vir de muito longe, como se eu estivesse ouvindo através de um túnel. E quando tentei me sentar, uma dor terrível atravessou meu corpo inteiro. A senhora ficou 3 dias inconsciente. Seu Benedito continuou, sentando-se numa cadeira ao lado da cama. Quando a encontrei, estava quase sem vida, toda machuqueda, com marcas roxas no braço e no peito. Pensei que não fosse resistir. Suas palavras chegavam até mim como pedaços de um pesadelo que eu não conseguia montar direito. 3 dias? Como assim 3 dias? E Otávio? Onde estava Otávio? Como se adivinhasse meus pensamentos. O pescador baixou os olhos e sua expressão ficou mais grave. Senhora Stella, preciso lhe contar uma coisa, mas não sei se a senhora está preparada para ouvir. Meu coração, que já estava disparado, começou a bater ainda mais forte. Seu marido. Ele andou espalhando pela cidade que a senhora fugiu de casa. Está dizendo para todo mundo que a senhora levou todas as economias da família e desapareceu durante a madrugada, deixando apenas um bilhete dizendo que não aguentava mais a vida de casada. As palavras dele me atingiram como um murro no estômago. Tentei me levantar da cama, mas as pernas não me obedeceram. Isso não pode ser verdade, murmurei, a voz saindo fraca e rouca. Ele não faria isso. Ele não teria coragem de... Mas mesmo enquanto falava, uma parte de mim já sabia que seu Benedito estava dizendo a verdade. Os olhos frios de Otávio, na ponte, a força com que me empurrou, os gritos de que estava livre, tudo fazia sentido agora. Tem mais, senhora, Benedito continuou, as mãos calejadas, se mexendo nervosamente. Minha vizinha, Dona Carmen, trabalha na mercearia do centro. E ela disse que seu marido apareceu lá ontem, comprando apenas comida para uma pessoa. Quando ela perguntou sobre a senhora, ele respondeu que finalmente estava livre de uma esposa, depressiva, e que podia recomeçar a vida. Senti como se o ar tivesse saído dos meus pulmões. Depressiva? Em 30 anos de casamento. Nunca tive depressão. Nunca precisei de remédio. Nunca demonstrei nada além de dedicação total à nossa família. Mas era assim que ele estava me pintando para a cidade inteira, como uma mulher instável, que abandonou o marido e fugiu com o dinheiro. Por que o senhor não me levou para o hospital? Perguntei, tentando entender por que estava ali, naquela casa simples, em vez de numa enfermaria. Benedito suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Ia levar, sim, senhora. Mas quando cheguei lá com a senhora desacordada, no meu carro, ouvi 2 enfermeiras comentando sobre o marido da senhora, que tinha ido lá procurar saber se alguma mulher ferida
tinha dado entrada. Ele disse para elas que se a esposa aparecesse machucada, era para ligarem para ele imediatamente, porque ela tinha problemas mentais e costumava se machucar de propósito para chamar atenção. Meu mundo desabou completamente. Otávio, pensado em tudo, tinha previsto que eu poderia sobreviver e estava preparado para me fazer parecer louca caso alguém me encontrasse. Então, trouxe a senhora para cá. Benedito continuou. Minha falecida esposa era enfermeira e ela me ensinou algumas coisas sobre cuidar de ferimentos. Achei que era melhor a senhora se recuperar em segurança antes de decidir o que fazer. Passei os dias seguintes naquela casa simples mas acolhedera, tentando entender como minha vida havia virado do avesso em questão de horas. Benedito era viúvo há 5 anos, morava sozinho numa casinha às margens do rio, e cuidou de mim com uma gentileza que me lembrava do pai que perdi quando era jovem. Ele me trazia chá de camomila toda manhã, preparava sopas nutritivas e me contava histórias dos peixes que pescava, tentando me distrair da dor que ia muito além dos machucados no corpo. Foi numa tarde de terça-feira, 2 semanas depois do acidente, que Dona Carmen apareceu na porta da casa de Benedito, carregando uma sacola de compras. Era uma senhora pequena de 60 anos, com cabelos pintados de ruivo e olhos vivos, que pareciam saber de todos os segredos da cidade. Benedito, ela chamou da porta, trouxe algumas coisas para a senhora Estela, e também tenho novidades que vocês precisam saber. Sentei-me na cadeira de balanço da varanda, ainda fraca, mas já conseguindo caminhar, sem apoio. Dona Carmen me olhou com uma mistura de pena e indignação. E eu soube imediatamente que as notícias não seriam boas. Filha, ela começou se sentando numa banqueta ao meu lado. Seu marido não está perdendo tempo. Desde que espalhou que você fugiu, ele anda desfilando pela cidade com uma mulher nova. Senti o sangue gelar nas minhas veias. Uma mulher nova? Carmen assentiu. A expressão Grave Valdirene trabalha no banco onde vocês têm conta. Moça nova, uns 30 e poucos anos, toda produzida. Eles andam de braços dados pela praça, entrando em restaurante fazendo questão de aparecer juntos. E o pior é que ele tá contando para todo mundo que finalmente pode ser feliz, depois de tanto sofrimento, com uma esposa problemática. Cada palavra era como uma facada no meu peito. Não apenas Otávio havia tentado me matar, como estava usando minha suposta fuga para justificar um romance que provavelmente já existia há muito tempo. Tem mais, Carmen continuou, tirando um envelope da bolsa. Minha prima trabalha no cartório, e ela disse que seu marido foi lá ontem fazer algumas consultas sobre como transferir bens quando o cônjuge abandona o lar. Benedito se levantou bruscamente da cadeira onde estava. Esse homem não tem vergonha na cara. Tentou matar a senhora e ainda quer roubar tudo que é seu. Eu mal conseguia respirar. Em 30 anos de casamento, tinha ajudado a construir tudo que tínhamos. Trabalhei como costureira durante anos para complementar a renda. Cuidei da caça. Criei nossa filha e agora ele queria ficar com tudo só porque me fez desaparecer? E sua filha, Isadora? Perguntei, a voz tremendo. Ela sabe de alguma coisa? Carmen baixou os olhos e eu entendi que a resposta seria dolorosa. Filha, seu marido contou para ela a mesma versão que contou para todo mundo. Que o Volca está deprimida, que brigavam muito, que você levou o dinheiro e fugiu sem dar satisfação. A menina tá do lado dele, dizendo que sempre soube que você não estava bem da cabeça. Minha própria filha, a menina que eu carreguei no colo, que criei com tanto amor, que defendi de todas as dificuldades da vida, estava acreditando que eu era uma pessoa instável capaz de abandonar a família. Ela nem tentou me procurar? Perguntei, já sabendo a resposta. Não, filha. Ela disse que você fez sua escolha e que agora precisa viver com as consequências. Naquela noite, sozinha no quartinho que Benedito havia preparado para mim, chorei, como não chorava desde criança. Now Iram Apin. Lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva, do indignaca, de me sentir completamente traída por todos que eu amava. Mas no meio daquela dor toda, algo começou a crescer dentro de mim, uma força que eu não sabia que tinha.
uma determinação que vinha lá do fundo da alma, pela primeira vez em 30 anos. Eu não tinha ninguém para agradar, ninguém para servir, ninguém para quem fingir que estava tudo bem. Eu era apenas Stella, uma mulher dos 58 anos que havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato e que tinha toda a razão do mundo para estar furiosa. E foi nessa fúria que encontrei minha salvação. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza mental que não sentia há semanas. Benedito estava na cozinha preparando café quando me levantei, e pela primeira vez desde o acidente, senti que tinha forças para lutar. Seu Benedito, disse sentando-me à mesa de madeira simples. Preciso da sua ajuda para descobrir mais coisas sobre o que meu marido anda fazendo. Não posso ficar aqui para sempre. E preciso saber exatamente com o que estou lidando. O pescador me olhou com um misto de preocupação e admiração. Senhora Stella, a senhora tem certeza de que está pronta para isso? Às vezes é melhor deixar as coisas como estão e começar uma vida nova em outro lugar. Balancei a cabeça com determinação. Não, Benedito. Ele me empurrou daquela ponte achando que eu ia morrer. Destruiu minha reputação na cidade. Está roubando tudo o que construímos juntos e virou minha própria filha contra mim. Não vou fugir como uma criminosa quando o criminoso é ele. Benedito suspirou, mas havia um brilho de aprovação em seus olhos. Então vamos descobrir tudo o que pudermos. Tenho alguns amigos que podem nos ajudar, sem fazer alarde. Durante os dias seguintes, montamos uma verdadeira rede de informações. Dona Carmen continuava trazendo notícias da mercearia. Um sobrinho de Benedito que trabalhava na prefeitura conseguia informações dos registros públicos. E até mesmo o dono da farmácia, seu Geraldo, começou a reparar nos movimentos de Otávio. Foi através de seu Geraldo que descobrimos a primeira pista importante. Dona Stella, ele me contou numa tarde. Seu marido apareceu na farmácia semana passada, comprando remédios para ansiedade. Disse que era para a esposa que estava tendo crises nervosas, mas eu estranhei, porque a receita estava no nome dele, não no da senhora. Meu sangue ferveu. Otávio estava tomando remédios para ansiedade e usando isso para reforçar a história de que eu era uma pessoa instável. Mas a descoberta mais chocante veio através do sobrinho de Benedito, que o Seixo, João, e trabalhava no setor de registros da prefeitura. Tia Stella, ele me disse numa tarde, usando o tratamento carinhoso que havia adotado, consegui umas informações que a senhora não vai gostar de saber. Otávio foi no cartório 3 vezes nas últimas 2 semanas, sempre acompanhado dessa tal Valderrain. Eles estão tentando acelerar o processo de declaração de abandono de lar. Como assim? Perguntei, sentindo o estômago se revirar. João explicou que, pela lei, quando um cônjuge abandona o lar levando bens da família, o outro pode pedir a transferência dos bens restantes para seu nome após um período determinado. O problema é que eles estão tentando falsificar algumas coisas. Valdirene tem procurado 2 testemunhas dispostas a jurar que viram a senhora saindo de casa com malas na madrugada. Senti uma raiva tão intensa que minhas mãos começaram a tremer. Não apenas Otávio havia inventado uma história sobre minha fuga, como estava conseguindo testemunhas falsas para sustentar a mentira. E tem mais, João continuou, hesitante. Valdirene não é só funcionária do banco. Ela é supervisora da conta de vocês há 2 anos e tem acesso a todos os movimentos financeiros. Soube que ela andou orientando Otávio sobre como movimentar o dinheiro sem deixar rastros. A Rebel me atingiu como um raio. Valdirene não era apenas uma mulher que havia se interessado por Otávio depois que ele ficou viúvo. Ela era parte do plano desde o início. Provavelmente já conhecia nossa situação financeira, sabia quanto tínhamos guardado e havia ajudado a planejar tudo. Isso significa que comecei a falar, mas João completou meu pensamento. Que eles já estavam juntos antes do acidente. Que tudo foi premeditado. Passei a noite inteira sem dormir, reorganizando cada memória dos últimos, os dias em que Otávio chegava tarde do trabalho, dizendo que tinha reuniões no banco, as vezes que eu o encontrava sussurrando no telefone e ele desligava rapidamente. A forma como ele havia começado a me criticar mais,
reclamando de pequenas coisas que nunca haviam incomodado antes. Tudo fazia sentido agora. Na semana seguinte, Dona Carmen trouxe a notícia que eu mais temia. Filha, ela disse, se sentando na varanda, com a expressão mais séria que eu já havia visto, eles marcaram um casamento. Otávio e Valdirene vão se casar daqui a um mês, numa cerimônia íntima no cartório. Ele está dizendo para todo mundo que finalmente encontrou alguém que o faz feliz de verdade. Meu mundo pareceu parar. Um mês. Em um mês, Otávio estaria oficialmente casado com a mulher que havia ajudado a planejar minha morte, e eu continuaria sendo a esposa fugitiva que abandonou o lar. E tem mais, Carmen continuou, tirando um papel amassado da bolsa. Consegui uma cópia do convite. Olha o que está escrito. Li as palavras e senti como se tivesse levado um soco no estômago. Otávio e Valdirene convidam você para celebrar o início de uma nova vida, livre do passado de dor e sofrimento. Depois de anos difíceis, finalmente encontramos a felicidade que merecemos. Eles estavam transformando minha suposta fuga numa narrativa de libertação, como se eu fosse um fardo do qual Otávio havia se livrado. Mas isso não é nem o pior. Carmen continuou, sua voz ficando mais baixa. Conversei com a Antônia, que trabalha na prefeitura também, e ela me contou que Valdirene tem andado comentando sobre os planos depois do casamento. Ela quer vender a casa onde vocês moraram, diz que não aguenta viver num lugar com tanta energia pesada nas acaça. A casa que eu havia ajudado a construir, onde criei minha filha, onde vivi os melhores e piores momentos dos últimos 30 anos. Eles queriam vender tudo e recomeçar com o dinheiro que seria nosso, meu e de Otávio. E minha filha, Isadora, sabe dos planos de casamento? Sabe sim, filha. E pior, ela vai ser madrinha. Está ajudando a organizar tudo, dizendo que está feliz por ver o pai encontrar alguém que realmente o ama. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de uma raiva tão pura, tão intensa, que senti como se algo tivesse se rompido dentro de mim. Isadora, minha filha, a menina que eu embalei todas as noites quando tinha pesadelos, que defendi de todas as dificuldades, estava celebrando o casamento do pai com amor. Que havia ajudado a planejar minha morte. Ela não apenas acreditava na versão de que eu era uma pessoa instável, ela estava feliz por eu ter saído da vida deles. Naquela noite, sentei-me na varanda da casa de Benedito, olhando para as estrelas no céu limpo de Itabira. O velho pescador se aproximou e colocou uma xícara de chá quente em minhas mãos. Sei o que a senhora está pensando, ele disse, sentando-se ao meu lado, que eles vão se dar bem, que vão ser felizes às suas custas, que nunca vão pagar pelo que fizeram. Não, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Eles não vão se dar bem. Não vou deixar que destruam minha vida e ainda saiam por cima como heróis. Tenho um mês para descobrir tudo o que preciso saber e fazer justiça. Um mês para provar que Estela não morreu naquela ponte. Benedict me olhou com um sorriso orgulhoso. Então é melhor começarmos a trabalhar, porque um mês passa rápido, e eles não vão esperar pela senhora. Ele estava certo. Era hora de parar de sofrer e começar a agir. As 2 semanas seguintes foram as mais intensas da minha vida. Benedito e eu trabalhamos como detetives, coletando cada pedaço de informação sobre Otávio e Valdirene. João conseguiu cópias de todos os documentos que eles haviam apresentado no cartório, e foi através deles que descobrimos a primeira grande mentira. As supostas testemunhas que juraram ter me visto saindo de casa com malas eram Márcia, Herman, de Valdirene, e Roberto, namorado da Herman. 2 pessoas que nunca haviam pisado na minha rua e que nem me conheciam pessoalmente. Isso é falsidade ideológica, João me explicou, mostrando os papéis numa tarde chuvosa. Se conseguirmos provar que elas mentiram, todo o processo de transferência de bens cai por terra. E ainda podemos processá-los por fraude. Mas precisávamos de mais evidências, algo que comprovasse definitivamente que toda a história da minha fuga havia sido inventada. Foi seu Geraldo da farmácia quem nos deu a próxima pista. Dona Estela, ele me disse numa manhã, lembrei de uma coisa importante.
No dia que seu marido veio comprar os remédios para ansiedade, ele comentou com Valdirene no telefone que tudo tinha dado certo, como planejado. Achei estranho, na época, mas agora faz sentido. Meu coração disparou. Era uma conversa que poderia ser crucial. Mas como provar que ela aconteceu? A resposta veio de onde eu menos esperava. Dona Carmen apareceu na casa de Benedito numa tarde, carregando uma expressão misteriosa e uma bolsa maior que o normal. Filha, ela disse, se sentando à mesa da cozinha, você sabe que meu filho trabalha na empresa de telefonia, né, Rita? Bem, ele conseguiu umas informações que vocês vão querer ver. Ela tirou da bolsa uma pasta com várias folhas. São os registros de chamadas do celular de Valdirene nos últimos 3 meses. E olha só o que descobrimos. Meus olhos percorreram os números e o que vi me fez ficar sem ar. Havia ligações diárias entre Valdirene e Otávio desde 2 meses antes do incidente na ponte. Algumas durando horas, muitas durante o horário de trabalho dele. E tem mais. Carmen continuou, virando algumas páginas. No dia anterior ao seu acidente, eles conversaram por 2 horas. No dia seguinte, quando você estava desaparecida, apenas uma ligação de 5 minutos. Muito suspeito para quem supostamente estava conhecendo uma pessoa recentemente, não acham? Benedito bateu o punho na mesa. Isso prova que eles já se conheciam há meses, que o relacionamento não começou depois que a senhora fugiu. Eu sentia uma mistura de alívio e raiva. Finalmente tínhamos evidências concretas, mas cada prova só confirmava o quanto eu havia sido traída. A reviravolta mais chocante veio. 1 semana antes do casamento deles, João chegou na casa de Benedito numa tarde, ofegante como se tivesse corrido quilômetros. Tia Estela, descobri uma coisa que vai virar tudo de cabeça para baixo. Valdirene não é apenas supervisora da conta de vocês. Ela tem acesso ao sistema bancário e andou fazendo movimentações não autorizadas. Ele espalhou vários papéis sobre a mesa. Nos últimos 2 meses, ela transferiu pequenas quantias da conta de vocês para uma conta pessoal dela. Nunca muito de uma vez para não chamar atenção, mas no total são quase 15 mil reais. Senti o mundo girar ao meu redor. 15 mil reais, praticamente todas as nossas economias. Mas isso é roubo, exclamei, mal conseguindo acreditar no que estava vendo. Como ela teve coragem? João assentiu gravemente. E tem mais. Ela também cancelou alguns investimentos que vocês tinham, alegando que era pedido do titular da conta. O dinheiro foi todo para a conta pessoal dela. Benedito se levantou da cadeira, caminhando pela cozinha como um leão enjaulado. Essa mulher é uma criminosa. Ela não só ajudou a planejar o que fizeram com a senhora, como vem roubando vocês há meses. Eu mal conseguia processar a informação. Valdirene não estava apenas aproveitando uma oportunidade. Ela era uma golpista profissional que havia escolhido nossa família como alvo. Foi então que uma outra peça do quebra-cabeça se encaixou. Benedito disse, sentindo um frio na barriga. Lembra quando Carmen disse que Valdirene queria vender nossa casa depois do casamento? E se ela não quer vender por causa da energia pesada, mas porque precisa do dinheiro para cobrir o quê? Roubou da conta. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos nós entendemos ao mesmo tempo. Valdirene havia roubado nossas economias e agora precisava vender nossa casa para repor o dinheiro, antes que alguém descobrisse o roubo, o casamento. Com Otávio não era apenas uma questão de amor ou conveniência. Menos era uma necessidade para encobrir um crime. Temos que agir agora, disse, me levantando da cadeira, com uma determinação que me surpreendeu. Não posso deixar que ela case com ele e ainda saia impune de tudo que fez. Benedito me olhou com preocupação. Senhora Estela, o que a senhora está pensando em fazer? Passei os próximos dias planejando cada detalhe. Primeiro, João levaria todas as evidências que tínhamos coletado para um advogado de confiança em Belo Horizonte, longe de Itabira, onde Valdirene não tivesse influência. Segundo, Benedito ajudaria a documentar minha presença e as evidências médicas dos ferimentos que sofri na ponte. Terceiro, eu faria algo que nunca imaginei ter coragem. Confrontaria Otávio diretamente. O casamento estava marcado para uma quinta-feira à tarde,
numa cerimônia simples, no cartório. Na terça-feira anterior, pedi para Benedito me levar até nossa antiga rua. Havia mais de um mês que eu não via minha casa. E quando ela apareceu no final da rua, senti o coração apertar. O jardim que eu cuidava com tanto carinho estava abandonado, as flores murchas, o portão enferrujado. Tem certeza de que quer fazer isso? Benedito perguntou, estacionando o carro alguns metros antes da casa. Ainda dá tempo de voltarmos e encontrarmos outra forma. Olhei para aquela casa onde vivi por tantos anos, onde criei minha filha, onde acreditei ter construído uma família feliz, e senti uma força que vinha lá do fundo da alma. Não, Benedito. É hora de Otávio saber que Estela não morreu naquela ponte. Desci do carro e caminhei em direção ao portão, cada passo me dando mais certeza de que estava fazendo a coisa certa. Quando toquei a campainha, ouvi passos vindo da sala, e meu coração disparou. A porta se abriu, e Otávio apareceu. Por um momento ficamos apenas nos olhando, e vi em seus olhos o mesmo horror que deve ter visto nos meus naquele dia na ponte. Ele ficou branco como papel, as mãos tremendo ao se segurar no batente da porta. Estela, ele sussurrou, como se estivesse vendo um fantasma. Você está viva, completei, entrando na casa, sem esperar convite. Pois é, Otávio, lamento desapontar você, mas sua tentativa de me matar não deu certo. Ele fechou a porta atrás de si, olhando nervosamente para a rua como se esperasse que alguém aparecesse. Do que você está falando? Você fugiu, você abandonou nossa família. Pare de mentir, gritei, surpreendendo a mim mesma com a força da minha voz. Sei de tudo, Otávio. Sei que você me empurrou da ponte. Sei do seu relacionamento com Valdirene. Sei que ela andou roubando nosso dinheiro. Sei de tudo. Ele tentou negar, mas eu já estava tirando da bolsa todas as evidências que tínhamos coletado. Os registros de chamadas, as transferências bancárias não autorizadas, os documentos falsos apresentados no cartório. A cada papel que eu mostrava ele ficava mais pálido, mais desesperado. Foi então que ouvi uma chave girando na fechadura. Valdirene entrou pela porta dos fundos, carregando sacolas de compras, e quando me viu parada na sala, as sacolas caíram no chão com um estrondo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valdirene ficou parada na entrada da cozinha, com o rosto mais branco que cera, olhando para mim como se estivesse vendo o próprio demônio. Otávio tentou se recompor, mas suas mãos continuavam tremendo, descontroladamente. Valdirene, ele gaguejou. Ela apareceu aqui do nada, dizendo umas coisas sem sentido. Sem sentido? Interrompi, me virando para ela. Como transferir 15 mil reais da nossa conta para sua conta pessoal, Valdirene? Ou cancelar nossos investimentos sem autorização? Isso também é sem sentido? Ela tentou dar um passo para trás, mas tropeçou nas próprias sacolas de compras que havia derrubado. Eu não sei do que você está falando, ela mentiu, mas sua voz saiu tão fraca que mal consegui ouvir. Você está morta, você fugiu, não pode estar aqui. Sorri pela primeira vez em meses, mas não era um sorriso de alegria, menos era o sorriso de alguém que finalmente tinha as cartas certas na mão. Morta? Não, querida, quase morta, isso sim, quando seu namoradinho aqui me empurrou da ponte, achando que eu não sabia nadar e que meu corpo nunca seria encontrado. Otávio tentou negar novamente, mas eu o cortei. Tenho testemunhas, Otávio. O provas de tudo, do urubu dela, do relacionamento de vocês que já durava meses, das mentiras que contaram para toda a cidade. Foi então que Valdirene perdeu completamente a compostura. Está bem, ela gritou, os olhos brilhando de raiva. Está bem, sim. Eu peguei o dinheiro. Sim, a gente já estava junto há meses. E sabe por quê? Porque você é uma velha sem graça, que não servia mais para nada. Otávio merecia coisa melhor que uma mulher acabada como você. Otávio olhou para ela horrorizado, percebendo que ela acabara de confessar tudo. Valdirene, cala a boca. Você não sabe o que está dizendo. Mas ela estava fora de controle. Todo o veneno que guardava dentro de si jorrava para fora, como uma torneira quebrada. Não vou calar.
No can say the thing. Você quer saber a verdade? Stella, seu marido vinha no banco há mais de um ano me contando como você era chata, como não cuidava mais de si mesma, como ele se sentia preso num casamento sem amor. Foi ele que me procurou primeiro, não eu. As palavras dela me atingiram como socos, mas curiosamente não doeram tanto quanto eu esperava. Era como se todo o sofrimento dos últimos meses tivesse me dado uma armadura. E você? Continuei, olhando diretamente para Otávio, achou que seria mais fácil me matar do que se separar direito, né? Mais fácil inventar que eu tinha fugido do que admitir que estava traindo a própria esposa. Ele abriu e fechou a boca várias vezes, mas nenhum som saiu. O homem que tinha tentado me assassinar estava ali diante do mim, reduzido a um covarde patético. Mas sabe, o que vocês não sabiam? Perguntei, tirando mais papéis da bolsa, que eu ainda tenho direito sobre tudo isso aqui, que a casa ainda tá no meu nome também, que as contas que ela roubou eram conjuntas, e que roubar de conta conjunta é crime federal. Valdirene empalideceu ainda mais, se isso era possível. Foi nesse momento que ouvi um carro parando na frente da casa. Pela janela, vi João descendo de um carro desconhecido, acompanhado por um homem de terno que eu não conhecia. Disse, sorrindo novamente. Chegaram na hora certa. João, pode entrar? Trouxe o advogado? O homem de terno entrou atrás de João, se apresentou como Dr. Fábio e calmamente começou a explicar a situação legal de Otávio e Valdirene. Falsificação de documentos, roubo, tentativa de homicídio menos a lista de crimes. Era longa, e a cada palavra do advogado, eles pareciam encolher mais. Mas tem uma coisa que vocês ainda não sabem, disse, guardando os papéis na bolsa. Valdirene, você realmente achou que eu não ia descobrir sobre os outros? Ela me olhou confusa, sem entender. Que outros? Dr. Fábio abriu uma pasta e tirou mais documentos. Nos últimos 3 anos, pelo menos 2 outros homens casados foram vítimas do mesmo golpe. Supervisão de contas, relacionamentos secretos, transferências não autorizadas e depois casamento rápido para legalizar o roubo. Você é uma especialista nisso, não é, Valdirene? A revelação caiu como uma bomba na sala. Otávio se virou para ela, o rosto contorcido de raiva e incredulidade. Você fez isso com outros homens? Eu não era especial. Era só mais um idiota na sua lista? Valdirene tentou explicar, mas as palavras se confundiam na sua boca. Era tarde demais para mentiras. Sabe o que mais me dói, Otávio? Disse minha voz ficando mais baixa, mais triste. Não é nem o que você fez comigo. É nossa filha. Isadora acreditou em você, me chamou de louca, de fugitiva, e agora vai ser madrinha do seu casamento com uma criminosa. Como você teve coragem de envolver nossa filha nisso? Foi a primeira vez que vi lágrimas nos olhos dele. Stella, eu não queria que chegasse a esse ponto. Quando eu te empurrei da ponte, foi um impulso, eu estava desesperado. Desesperado? Gritei, sentindo toda a raiva acumulada finalmente explodir. Desesperado era eu, afundando naquela água gelada, sem saber nadar, achando que ia morrer sem nem entender por quê. Dr. Fábio interveio, explicando que já havia acionado as autoridades competentes e que processos criminais seriam abertos contra os dois. Valdirene tentou correr, mas João bloqueou a porta. Não havia mais para onde fugir. Nos dias que se seguiram, a verdade se espalhou por Itabira, como fogo em palha seca. O casamento foi cancelado, óbvio. Valdirene foi presa em flagrante quando tentou sacar o dinheiro roubado e Otávio ficou na cidade, mas completamente isolado, carregando a vergonha de ter tentado matar a própria esposa. A reação mais difícil foi a de Isadora, quando soube que eu estava viva, que toda a história da fuga havia sido mentira, que o pai havia tentado me assassinar. Ela passou 3 dias trancada em casa, chorando. Quando finalmente veio me procurar na casa de Benedito, mal conseguiu falar. Mãe, ela sussurrou, se jogando nos meus braços. Me perdoa, por favor. Me perdoa. Eu acreditei nele. Eu achei que você tinha me abandonado. Abracei minha filha com toda a força que tinha, sentindo que uma parte do meu coração
havia sido curada. Não precisa pedir perdão, minha filha. Você foi enganada como todo mundo. 3 meses depois, eu estava de volta à minha casa. Menos que agora, era legalmente só minha. Otávio teve que me pagar uma indenização que cobriu não apenas os danos morais, mas também todos os prejuízos financeiros. Valdirene foi condenada não apenas pelo que fez comigo, mas pelos crimes contra os outros homens que Dr. Fábio havia descoberto. Hoje, quando me sento na varanda da minha casa toda tarde para tomar meu café, vejo Otávio passar na rua caminhando, a pé, carregando uma sacola de compras baratas do mercadinho. Ele perdeu o carro, teve que vender tudo para pagar as indenizações e os custos legais. Mora numa kitnet pequena do outro lado da cidade. Trabalha como vendedor numa loja de roupas. E toda vez que alguém o reconhece na rua, ele baixa a cabeça de vergonha. Ele nunca mais olhou para o lado da Ponte Velha quando passa por lá. E eu nunca mais precisei fingir que não sabia o quanto valia. Descobri que sou muito mais forte do que imaginava, que posso reconstruir minha vida aos 58 anos, e que às vezes é preciso quase morrer para aprender a viver de verdade. Benedito continua sendo meu melhor amigo, e Isadora vem me visitar todo domingo, trazendo os netos para almoçar. Às vezes ainda acordo de madrugada, lembrando da água gelada do rio. Mas não é mais com medo, é com gratidão por ter sobrevivido para ver a justiça sendo feita. Ontem, recebi uma carta de Valdirene da prisão, pedindo perdão e dizendo que estava arrependida. Rasguei sem terminar de ler. Algumas feridas se curam com o tempo, mas outras servem para nos lembrar do que somos capazes de superar. Eles acharam que podiam me jogar fora como lixo, mas se esqueceram de que eu era feita de ferro por dentro.